Cíntia Souto Vieira, historiadora do Ministério Público aqui no Rio Grande do Sul. O que é necessário para se criar um memorial? Bom, acho que num primeiro momento é preciso assim, ter uma base, né, sobre a história da instituição. Então eu diria assim, que duas coisas iniciais assim, seriam importantes. Né? A primeira seria assim, fazer uma pesquisa mais geral sobre a história da instituição. Né? Para isso precisa de um historiador, pelo menos de um historiador que oriente um ou dois estagiários, fazer um levantamento assim, sobre a história. Né? E eventualmente fazer um texto. Aqui a gente fez um texto, né, sobre a história do Ministério Público do Rio Grande do Sul e publicou. E uma segunda coisa que eu acho fundamental é criar um banco de história oral, né? Que seria assim, né, criar um programa de história oral no qual se façam entrevistas com membros da instituição, membros ou na ativa ou membros aposentados, né? Como é que foi aqui no nosso, né? No início aqui do memorial, se percebeu que tinha vários membros da instituição que estavam já idosos, né, já estavam aposentados, então se fez um projeto para colher entrevistas com esses membros. Então os dois primeiros livros que a gente organizou eram só de membros mais, e que daí contaram a sua experiência lá na década de 30, década de 40, de 50, né, nas entrevistas. A partir das entrevistas a gente tem uma base para outras pesquisas, né? Depois dessas primeiras entrevistas, a gente começou a fazer entrevistas temáticas, né? Por exemplo, o terceiro volume foi sobre mulheres no Ministério Público. Então, são só entrevistas com promotoras, procuradoras, algumas já aposentadas, com servidoras da instituição, né? Sobre como foi a experiência de começar, né, no Ministério Público, na época em que ainda a mulher era muito discriminada. Depois a gente teve 2 volumes sobre a participação do Ministério Público na Constituinte, né, a atuação dos nossos membros aqui na Constituinte 88. Depois a gente teve um sobre a corregedoria, né, sobre a história da corregedoria, só com entrevistas de ex-corregedores. E o último que a gente teve foi sobre o Tribunal do Júri, daí os promotores, vários promotores que atuaram no júri, alguns já nem estavam mais na ativa, falando sobre a sua experiência no Tribunal do Júri, alguns comentando júris famosos aqui de Porto Alegre, como o caso Daut, o caso da Olímpia Menazen, o caso da Matriz, aqueles casos, né, mais que saíram na imprensa, e a sua experiência também no júri. Então é uma forma essa, né? A nossa metodologia aqui para as entrevistas é copiada, né, não tem problema nenhum de dizer isso, da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, que lá eles têm um programa de história oral com políticos, enfim, né? E eles têm lá toda uma metodologia, está publicado em livro, de como se faz, né? Como se fazem as entrevistas, como se degravam, né? E isso aí é uma coisa que está acessível, então qualquer instituição que queira fazer um memorial pode ter essas informações, né? Mas eu acho que seria basicamente isso para começar, né?